Romanos, esse tem sido nosso livro-texto, já há alguns domingos, já há alguns meses, e nós hoje vamos encerrar o primeiro bloco dessa carta que tem aí, digamos, duas grandes divisões, além de algumas subdivisões, mas esse capítulo 11 encerra com o que nós chamamos de doxologia, um momento de adoração diante de tudo que Deus é, diante de tudo que Deus fez e diante da sua graça soberana sobre todo o seu povo. Romanos, capítulo 11, dos versos 33 a 36. Eu quero convidá-los, então, meus queridos, a ficarem de pé e a lerem comigo, então, a uma só voz, esse texto. Romanos, capítulo 11, dos versos 33 a 36. Vamos todos juntos? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor, ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo louvor seja dado. Ao Senhor todo o poder. Nós louvamos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, tem algumas coisas que, sem dúvida, chamam a atenção de todo mundo, né? Eu acho que o conhecimento é algo que chama-nos a atenção sobre vários aspectos. Quando eu vejo as descobertas que a gente tem, mesmo nesse mundo caído, sobre tecnologia, e olha que eu gosto desses aspectos tecnológicos, das facilidades, enfim, mas de certa forma isso vislumbra, ou isso, digamos, coloca o nosso coração a pensar coisas grandiosas. Para pensar, meus irmãos, como a tecnologia evoluiu em vários aspectos. Você imaginou que hoje nós somos capazes, como humanidade, eu digo, de fazer transplante de um órgão? Você imaginou isso? Um órgão de uma pessoa passar para outra. Você imagina a tecnologia dessa questão? Você já imaginou o que nós somos capazes e até onde a humanidade pode ir? Mesmo dentro, como eu disse, dos aspectos pecaminosos, é claro, de usar muitas vezes a tecnologia para algo ruim, mas notem quantas coisas boas também acontecem. Alguns anos atrás, e eu falo isso não há muitos anos, já que eu estou nessa migração, digamos assim, era comum nós escrevermos cartas que demoravam alguns dias para chegar e depois alguns dias para serem respondidas e voltarem para nós. É claro que isso traz para nós um certo saudosismo também, né? Afinal de contas, como era legal pegar um papel de carta, olhar a letra da pessoa. Mas hoje a gente faz isso em segundos, em instantes. Mais do que isso, você consegue falar com alguém vendo essa pessoa em qualquer lugar do mundo. Irmãos, como o conhecimento, ele é maravilhoso. E nesse texto, meus irmãos, nós somos levados a conhecer algo que é muito maior do que as descobertas que nós temos hoje. Esse texto nos leva a conhecer o quão pequeno nós somos diante da majestade e da glória de Deus. E é por isso que quando eu perguntei para as crianças o tamanho de Deus, é imensurável. É muito maior do que a gente pode pensar. E mesmo quando eu consigo imaginar, porque a palavra de Deus nos revela sobre o próprio Deus, eu ainda tenho muita coisa para conhecer. E nem toda a eternidade vai ser suficiente para conhecermos a Deus. E é por isso, irmãos, que esse é aquele momento
Que depois do que Paulo escreveu, desde o capítulo 1 até agora no capítulo 11, de escrever as maravilhas, a bênção de Deus na salvação, ele para diante de tudo isso. E sabe o que ele faz? Ele adora ao Senhor. É por isso que nós chamamos esse finalzinho do capítulo 11, dessa primeira parte de Romanos, de doxologia. Talvez para você seja uma palavra nova, né? O que quer dizer isso, pastor? Doxologia. Mas, meus irmãos, nada mais é do que uma expressão de louvor, uma expressão de adoração, que geralmente é resultado de ter falado sobre coisas grandiosas. E depois de ter falado tudo isso, de ter mostrado o quanto Deus é grandioso, de quanto os seus planos são elevados, Paulo agora, como se ajoelhasse diante do Senhor, ele diz: a tua grandeza, Senhor, o teu poder, a tua majestade. E eu falo de coisas, irmãos, que sem dúvida é muito maior do que aquele que fala. E eu louvo a Deus porque a mensagem do Evangelho ela é muito maior do que o pregador. Ela é muito maior do que a nossa igreja. Ela é muito maior do que a nossa denominação. Ela é muito maior do que nós podemos ver. E é assim que tem que ser, meus irmãos. Um bom ensino, um bom estudo, um bom aprendizado da palavra de Deus precisa tornar para nós em adoração. Naquela ideia de quanto mais eu conheço a Deus, mais eu o adoro. Quanto mais intimidade eu tenho com Ele, mais eu o amo. Quanto mais o meu coração se queda aos pés do Senhor, mais eu o adoro, mais eu o louvo. E esse então, meus irmãos, é o meu objetivo nesta noite, diante desse texto. Diante da grandeza de Deus, é mostrar que adoração somente a Deus. Esse é o tema da minha mensagem desta noite. Adoração somente a Deus. Deus, em sua infinita sabedoria e conhecimento, opera, meus irmãos, muito além da nossa compreensão, o que nos leva a uma atitude de humildade, mas sobretudo de confiança ao Senhor. Paulo, então, meus irmãos, inicia esse texto com uma expressão de espanto, mas ao mesmo tempo uma expressão maravilhada. Sabe quando a gente vê algo que é muito maior, que é muito incrível, que ele diz, nessa questão de, olha isso, olha como é grande, olha como é maravilhoso. E ele diz, profundidade das riquezas de Deus. E riqueza aqui, meus irmãos, engloba todos os aspectos. Muitas vezes, quando nós falamos em riqueza, nós queremos atribuir a algo só material. Algo talvez ligado, que tenha valor para esse tempo. Algo ligado à questão financeira. Mas esqueça isso quando você ler este verso. Não está ligado a isso. Mas a profundidade e a riqueza de Deus está ligado a tudo o que Deus é. Está ligado ao grande autor da vida. Com esses versos, então, meus irmãos, Paulo encerra, como eu disse, esse primeiro bloco da carta aos Romanos. De forma mais intensa, nós temos aqui, talvez, o encerramento dessa parte que é mais doutrinária. E se você se lembrar das exposições até aqui, você viu que vimos muito sobre doutrina. E é uma parte, muitas vezes, de textos difíceis. Mas eu queria que você lembrasse que a doutrina nos leva à prática. A partir do capítulo 12 até o final da carta aos Romanos, nós temos uma parte mais prática. Mas não quer dizer que não temos aplicações nessa primeira parte. Pelo contrário, uma boa doutrina leva a um bom comportamento. Uma boa doutrina leva a uma boa prática da palavra de Deus. Aquela frase que na teoria a prática é outra, isso não é real quando nós estamos falando da Bíblia. Mas quando nós temos uma boa doutrina, nós temos uma vida também reta diante do Senhor. De tal modo, meus irmãos, que a gente não pode separar aqui agora o Paulo pastor ou o Paulo teólogo agora do Paulo pastor, mas o apóstolo Paulo está edificando o corpo de Cristo Jesus. Ele está edificando a igreja do Senhor. E ele diz,
ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. As coisas profundas de Deus devem nos levar, meus irmãos, a uma adoração. As coisas profundas de Deus devem nos levar a adorar ao Senhor. Isso muitas vezes me bate nesse aspecto de pensar que em alguns momentos, quando nós cantamos talvez um cântico que nós gostamos muito, que tem uma letra bonita, que tem uma melodia que toca o nosso coração, é muito comum que a gente às vezes olhe para isso com um sentimento, e em alguns momentos até chora por conta disso. Mas essa, meus irmãos, é uma das passagens da palavra de Deus, que ao lermos, nós nos deparamos aqui com a grandiosidade do Senhor. Ao ler essa passagem, esse é o momento de nós nos colocarmos de joelhos, de até chorarmos na presença do Senhor, reconhecendo, irmãos, como um Deus tão grande, como um Deus tão maravilhoso, em todos os seus aspectos, Ele olha para nós, como alguém tão importante pode olhar para nós. E de certa forma, a gente conhece um pouco disso. Quando nosso nome é mencionado em algum aspecto de honra, a gente fica lisonjeado. Quando uma determinada autoridade cita o seu nome, ou quando você tem um encontro com alguma autoridade do nosso país, de certa forma isso honra o nosso nome. Mas a grande questão aqui é que Paulo nos leva a pensar isso diante do próprio Deus. Aquele que criou todas as coisas do nada, Ele olha para nós. Ele percebe quem nós somos. O Deus que é grandioso, mais do que a gente pode contar, Ele olha para você. Ele tem um plano para você. Irmãos, o reverendo Hernandes ilustra aí dizendo o seguinte, que as profundezas de Deus são tão grandes, como se eu pudesse pensar assim, imagina que você está subindo uma montanha muito alta, e se você já foi até o Pico de Jaraguá, você sabe do que eu estou dizendo. Quando a gente chega lá, num dos pontos mais altos da nossa cidade, a gente consegue contemplar a nossa cidade em vários aspectos. E a gente consegue ver determinadas localidades, determinados pontos turísticos, mas ao olhar para baixo a gente vê o quanto nós caminhamos. E é o que Paulo está dizendo aqui. Agora, depois de tudo o que ele disse, é como se ele olhasse para todo o texto, para toda a carta, ele falou, irmãos, olha como Deus é grande. E para mostrar isso, irmãos, eu queria fazer aqui o que eu chamei aqui de um voo panorâmico sobre tudo o que a gente viu, de forma muito rápida e concisa. Você se lembra do que nós vimos até agora? Quando nós começamos no capítulo 1, Paulo começa expondo a condenação de toda a raça humana, mostrando que, seja judeu ou gentil, nós pecamos. E ele fala isso no capítulo 2, quando diz sobre os pecados relacionados àqueles que não conheciam o Antigo Testamento, a quem os judeus chamavam de gentios, ou como nós vimos, a ideia de gentes, como também o pecado daqueles que conheciam a palavra de Deus, mas não praticavam. E ele então encerra, digamos assim, esse primeiro momento dizendo o seguinte, lá no capítulo 3, verso 23, que a gente sabe de cabeça, o que está escrito lá? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo então, nessa primeira subdivisão, ele mostra que eu e você, nós somos o quê? Pecadores. Ele mostra que eu e você pisamos feio na bola. Ele mostra que isso é para toda a raça humana. Isso é para o judeu, isso é para o gentil. Isso é para o americano, mas é para o japonês. Isso é para o homem, mas é para a mulher. Isso é para o sábio instruído, mas é também para o analfabeto. Isso então está em todas as camadas da nossa sociedade, em todos os povos, em todas as etnias. Mas em seguida, Paulo expõe a maneira pela qual Deus, na eternidade, decidiu então justificar tanto os judeus quanto os gentios. E ele faz isso mediante a propiciação, palavra que nós aprendemos já, que há no sangue
de Jesus Cristo. Ele mostra então que nós somos salvos através de Jesus, que o sangue de Cristo nos justifica. E como nós falamos sobre justificação durante esse tempo. Mesmo pessoas injustas, pessoas pecadoras, se tornam então agora justas, perdoadas, redimidas pelo sangue do Senhor. Depois Paulo então explicou essa relação entre Cristo e Adão, entre aquele primeiro representante que trouxe o pecado ao mundo, mas o segundo representante que levou o pecado ao mundo, lá no capítulo 5. No capítulo 6, então, ele fala desse Deus maravilhoso que pelo seu Espírito nos liberta da condenação do pecado pela força da lei. Quando ele diz, quem nos separará do amor de Deus? No capítulo 8, então, ele apresenta a vida no Espírito e termina falando do mundo glorioso que Deus preparou. Mostrando que mesmo diante dos sofrimentos que nós vamos ter nessa vida, mesmo diante das agonias, ele usa a palavra lá como que gemendo, ele diz ainda assim, tudo isso não se compara com a glória que está no porvir. No capítulo 9, Paulo mostra os planos de Deus para a descendência de Abraão e mostra como Deus também ama aqueles a quem ele chamou. E no capítulo 11, quando ele acaba de explicar tudo isso, ele fala como o evangelho alcançou e redime aqueles que Deus elegeu. E é por isso, irmãos, que diante de tudo isso, Paulo olha para isso agora e diz, ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Paulo então, meus irmãos, irrompe aqui em declarações de admiração ao Senhor, de adoração, de louvor, e ele expressa a sua admiração na sequência do verso, na parte B do versículo 33, quando ele diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, e ele diz, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis o seu caminho. E essa declaração, essa segunda parte da declaração inicial, me leva a entender que o conhecimento de Deus é o saber dele em ter concebido um plano tão profundo e tão sábio para as nossas vidas. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, do plano profissional, eu não estou dizendo aqui da sua carreira profissional, eu não estou dizendo aqui de um plano, digamos, talvez, da sua prosperidade, seja lá financeira ou familiar, mas eu estou dizendo aqui de um plano muito maior, que é o plano que um dia nos levará a morar com o Senhor no céu. Irmãos, a sabedoria de Deus consiste no fato dele ter usado esse conhecimento para fazer um plano tão grandioso. A história da redenção é o plano de como um Deus grandioso, sábio, amoroso, misericordioso, santo, vem até nós, criaturas pequenas, falíveis, pecadoras, egoístas, mas mostra a sua glória ao seu povo. Irmãos, Deus governa com perfeição, com justiça, todo o universo. E mesmo quando nós não entendemos o caminho de Deus, ainda assim, nós podemos confiar que Ele está operando tudo para o nosso bem e para a nossa glória. E quantas vezes eu e você, de fato, não entendemos os caminhos de Deus? E quantas perguntas, meus irmãos, nós fazemos ao Senhor diante do passamento de um ente querido, nós perguntamos, por que, Senhor? Diante do choro de uma mãe, nós perguntamos, por que, Senhor? Diante de um choro de um filho, nós perguntamos, por que, Senhor? Diante dos sofrimentos que esse mundo pode nos causar, nós perguntamos, por que, Senhor? E a resposta, meus irmãos, é porque o caminho de Deus é muito maior. Mas a nossa resposta também tem que ser uma resposta de confiança. Quando nós estudamos o que nós chamamos de teologia, estudo de Deus, quando nós estudamos a palavra do Senhor, isso deve nos levar a uma compreensão de que Deus, Ele não pode ser domesticado pelos nossos conhecimentos. Ele não pode ser colocado dentro da nossa caixa de pensamentos. Ele não pode ser colocado dentro do que nós podemos
conceber, mas ele é muito maior do que a gente pode entender. Os seus planos são muito maiores do que o nosso. E eu fico pensando isso, irmãos, quando nós temos alguma coisa difícil, ou quando a gente vê um grande pensador com algo tão sofisticado que a gente pensa, como que a gente pode entender isso? E se a gente fica maravilhado diante de uma teoria nova inventada por alguém finito, como não ficar diante de um Deus que sabe muito mais do que nós? Esses, meus irmãos, são os momentos, então, em que a gente deve se calar e pensar, Deus sabe de tudo. E a ideia predominante é que a salvação, meus irmãos, que Deus nos deu, é uma dádiva que enriquece imensamente aqueles a quem ela é concedida. Quando nós olhamos para o plano de salvação, quando nós olhamos para o nosso coração, e eu queria que você fizesse esse exercício sincero diante do Senhor. Olha para a sua vida. Olha para as coisas que você faz. Olha por como você caminha. Por muitas vezes como nós somos egoístas. Como nós somos mesquinhos muitas vezes. Como nós nos preocupamos tanto com as coisas daqui. E nos esquecemos, irmãos, o que aquele salmo diz. Que a vida chega aos 70, aos 80. Mas ele diz o que sobre isso? Que o melhor disso é canseiro e enfado. E ele nos faz entender uma realidade muito maior. A realidade da vida eterna. Certa vez eu ouvi um pregador dizer que nós falamos pouco do céu nas nossas pregações. Nós imaginamos pouco o céu nas nossas igrejas. Porque às vezes a gente está tão arraigado das coisas daqui. Está tão querendo correr, fazer, que parece que a gente só vai ser feliz mesmo quando alcançar aquilo, quando terminar aquilo, quando conseguir aquilo. O jovem pensa, quando eu terminar meu curso universitário, então eu vou conseguir. Aquele que terminou o curso universitário pensa, quando eu alcançar o meu emprego eu vou conseguir. Aquele que está trabalhando pensa, quando eu me aposentar eu vou ser feliz. E aquele que está aposentado diz, quando eu conseguir aquela coisa, parece que a gente está sempre procurando por alguma coisa. Quando na verdade, meus irmãos, a sabedoria de Deus já planejou tudo para nós. Alguns momentos da vida a gente tem que parar um pouco com essa correria do dia a dia, com esses pensamentos. E assim como Paulo, olhar para o Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado. Porque eu não entendo muita coisa. Eu tenho muita coisa para entender. Mas eu sei que tudo tem o seu propósito. E eu descanso no Senhor. E eu não sou feliz no próximo passo. Mas eu sou feliz hoje com aquilo que Deus é para mim. Com aquilo que Deus me deu. Esse, irmãos, é o segredo de uma palavra chamada contentamento. Eu estou contente com o que Deus me deu. Eu estou feliz com o que eu sou. Eu estou feliz com a minha família. Não porque ela seja perfeita, não porque meus trabalhos sejam extraordinários, não porque minha vida seja... Mas porque Deus me deu a graça de entender que tudo está sob os seus planos. Somos seres finitos e a ideia é como penetrar nas profundezas desses caminhos. Como olhar para isso. Portanto, irmãos, isso nos leva agora, diante dessas declarações de Paulo, a um segundo momento, quando ele se ajoelha então diante do Senhor. E lá nos versos 34 e 35, ele começa então a fazer perguntas. Isso, de certa forma, nos humilha, porque ele diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Irmãos, essas perguntas são basicamente baseadas lá no profeta Isaías, do capítulo 40, quando o profeta diz, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana, ou os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe venha, ou para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria
e lhe mostrou o caminho do entendimento. Irmãos, a absoluta independência de Deus em relação a tudo o que existe. Nós não podemos tornar Deus mais sábio. Nós não podemos aconselhar Deus. Deus não depende das suas criaturas para ser mais ou menos feliz. Ninguém pode compreender totalmente a mente de Deus. Ninguém pode dar um conselho para Ele. Ninguém pode falar, Senhor, olha, eu acho que se você fizesse dessa forma, eu acho que se você usasse essa cor, eu acho que se você usasse dessa metodologia, você seria melhor. Quem pode entender os pensamentos e os propósitos de Deus? Quem pode entender os desígnios do Senhor? E sabe qual é a resposta, irmãos? Ninguém. Nenhuma criatura pode compreender os pensamentos de Deus, porque Ele é insondável, Ele é incompreensível, Ele é totalmente outro. Nós, além de finitos como criaturas, pecadores, nós temos uma compreensão limitada da realidade. Mas notem que Paulo aqui, ele quer de fato nos humilhar nesse sentido. Porque ele faz ainda uma segunda pergunta. Quando ele diz aqui, quem conheceu a mente do Senhor? Na segunda ele pergunta, e quem foi o seu conselheiro? Quem se tornou conselheiro de Deus? Nós, irmãos, precisamos de conselhos. Nós precisamos de conselho, principalmente dos que já passaram ou já trilharam o nosso caminho. Um pastor precisa do conselho de um pastor mais idoso, mais vivido, para que ele possa tomar boas atitudes. Nossos presbíteros precisam de conselhos para poderem dar direção à nossa igreja. Os nossos diáconos precisam de conselho para crescerem como junta diaconal. A nossa SAF precisa de conselho para ser cada vez mais auxiliadora. A nossa mocidade precisa de conselho para crescer mais e ser mais piedoso. Preciso não falar dos nossos adolescentes e crianças. Nós precisamos de conselho. Aliás, Provérbios diz que é na multidão dos conselhos que há sabedoria. Mas agora, para mostrar e para nos humilhar, ele diz o seguinte, e quem aconselhou Deus? Quem estava lá no comitê divino, fazendo os aconselhamentos para Deus de como ele ia fazer o mundo? De que a árvore seria marrom e verde? De que o céu seria azul? Quem estava lá? E a resposta, meus irmãos, é: quem foi o conselheiro de Deus? Quem foi o conselheiro de Deus quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo se debruçaram sobre uma mesa de trabalho, lá na eternidade, e traçaram o plano da redenção? Quem esteve lá para dizer alguma coisa? Quem esteve lá para cobrar alguma coisa depois? Quem esteve lá para dar alguma sugestão? E a resposta, meus irmãos, é a mesma da pergunta anterior. Ninguém. Ninguém foi o conselheiro de Deus. Nem os anjos, nem os homens estavam lá na eternidade. Mas às vezes a gente começa a se colocar no lugar de Deus. Questionar os planos de Deus, sem entender, meus irmãos, que o que a gente sabe é muito pouco do que toda a realidade de Deus tem. É como se Paulo estivesse lançando mão aqui do próprio Jó. A quem Deus está devendo? Lembra quando Jó se atreve a questionar Deus? E Deus fala para Jó, a quem Deus está devendo? Quem deu alguma coisa a Deus e fez alguma coisa na forma que tornasse Deus devedor de alguma coisa? Quem fez alguma coisa que merecesse de Deus algum tipo de retribuição, de favor ou de reconhecimento? Que criatura consegue dar a Deus alguma coisa capaz de colocar Deus na conta do débito? A quem Deus deve? E ora, meus irmãos, a resposta não é outra senão ninguém. Quem primeiro deu a ele para que depois seja recompensado é a pergunta de Paulo. E a resposta continua a mesma. O que Paulo faz aqui, meus irmãos, é nos colocar no nosso devido lugar. Isso nos leva, irmãos, então, inevitavelmente, à última parte dessa adoração. E a última parte é quando ele diz assim, e é por isso que ele diz, porque dele,
por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Deus fez por causa dele. Foi ele que fez. Deus fez para ele. E Deus fez por meio dele. Todas as coisas existem por causa de Deus, são sustentadas por ele e devem glorificá-lo. Nossa vida, meus irmãos, deve ser uma contínua oferta de louvor e adoração a Deus. O estudo da palavra deve nos levar a uma completa rendição a Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Deus é a origem do mundo natural e do mundo espiritual. Deus é a origem da criação material e da igreja multirracial. Todas as coisas são de Deus, pois Ele é o autor de tudo. Sua vontade é a origem de toda a existência. Deus é o sustentador de todas as coisas. Se perguntarmos de onde surgiu todas as coisas, e a resposta é de Deus. As crianças às vezes fazem aquela pergunta para nós, mas quem criou Deus? E a resposta é, ninguém. Deus sempre existiu e sempre existirá. Deus, ele é herdeiro de todas as coisas porque ele pertence, porque a ele pertence. E Paulo conclui então, diante de tudo isso, irmãos, diante dessa glória indizível do Senhor, diante das maravilhas de Deus, o que a gente tem que fazer? O que eu, pequeno e frágil, tenho que fazer? E ele diz então no final, a ele seja a glória eternamente. Amém. Diante do Senhor, irmãos, é hora da igreja falar glória a Deus. Na igreja presbiteriana, né, a gente não pode falar glória a Deus, mas não tem nada que impeça, viu? A glória seja ao Senhor. Todo louvor seja a Deus, porque dele são todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A ele e somente a ele toda a glória. A ele e somente a ele toda a nossa adoração. Eu concluo então, meus irmãos, diante dessa nossa jornada desafiadora aqui de olharmos para o Senhor. Você me pergunta assim, pastor, diante de tudo isso, quais são as aplicações que a gente tem para a nossa vida? Eu diria, meus irmãos, que a primeira aplicação, depois de ler um texto desse, sabe qual é? Humildade. É de reconhecer, meus irmãos, a nossa limitação. De reconhecer a soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida. Pastor, e quando eu não entender por que aconteceu isso na minha vida? Quando eu não entender por que esse mal, talvez, aconteceu comigo, o que eu faço? Sabe qual é a resposta, meus irmãos? Eu me ajoelho diante do Senhor e falo, Senhor, mesmo sem saber por que disso, eu sei que o Senhor é maior, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é tremendo e eu sei que o Senhor é soberano. Se uma aplicação é humildade, a segunda aplicação que eu quero fazer para você é de confiança. A gente, muitas vezes, parece colocar a nossa vida na mão de Deus, mas em alguns momentos a gente parece que retira isso de Deus, não é verdade? Algumas semanas atrás, conversando com um amigo pastor, e eu disse a ele, olha, mas isso aqui eu coloquei na mão de Deus. E ele brincou comigo, mas em algum momento você tirou isso da mão de Deus? Eu pensei, verdade. Aliás, sempre esteve na mão de Deus. Então, meu querido, confie no Senhor. Deixa esse coração de sentimentos tumultuosos. Deixa essa descrença. Deixa essa sua desconfiança. Confie na sabedoria e nos planos de Deus, mesmo quando os caminhos dele parecem para nós irreconhecíveis ou incompreensíveis. Terceira questão, adore ao Senhor. Viva de forma que glorifique a Deus. Reconheça que tudo que você tem vem dele. Mesmo a sua inteligência, o seu trabalho, tudo vem dele. E tudo é para ele. E a quarta e última questão que eu quero colocar aqui para nós. Seja agradecido pelo que Deus é. Seja agradecido pelas suas provisões. Frequentemente,
A gente não tem tudo o que gostaria, mas a gente tem tudo do que a gente necessita. Agradeça ao Senhor. Para de resmungar na segunda-feira quando o ônibus estiver lotado. Para de achar ruim porque você tomou um empurrão ali na fila do metrô. Para de reclamar. Agradeça ao Senhor. Agradeça porque você tem a bênção de poder estar naquele lugar. Agradeça porque você tem a bênção de trazer o sustento para sua casa. Agradeça porque Deus te deu a graça de estar com vida, com saúde. Deixa de ser reclamão, resmungão e chato. Seja um crente agradecido. Obrigado, Senhor, porque mesmo não entendendo muita coisa, eu sei que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. E é por isso, irmãos, que a gente termina como? Adorando ao Senhor. E é assim que vai ser. Aliás, a gente começa adorando, a gente termina adorando. E sabe o que a gente vai fazer quando estiver na glória com o Senhor? A gente vai adorar Ele em todos os momentos da nossa vida. Esse é meu convite para você. Adore ao Senhor com tudo o que Ele é e com tudo o que Ele tem sido para você. Que Deus o abençoe.